Olá, pessoal! Vamos nessa aula falar sobre passado perfeito ou passado imperfeito. Vamos tentar identificar as diferenças e as características desses dois tempos verbais, né? Como diz, estão no passado, né? Tem o passado perfeito, uma ação mais pontual, enquanto o imperfeito são mais aquela ideia de uma ação que se repete no passado, tá? Então, é mais fácil para quem fala espanhol, italiano, francês, porque tem esses tempos verbais da mesma maneira, mas claro que vai ser mais difícil para quem fala as outras línguas, tá? Mas vamos lá, vamos ver então qual é a diferença entre passado perfeito e passado imperfeito, sim? Então, fizemos aqui um desenho para tentar representar essas situações. Então imagine que aqui tem a linha do tempo e aqui fizemos uma linha vertical para delimitar o presente do passado, né? Tudo bem? Então imagine que aqui tem o verbo falar no presente, eu falo, né? Um hábito no passado. Mas aqui nós vamos ter dois tempos verbais no passado, um passado imperfeito e o perfeito, certo? E o que nós fizemos? Aqui uma única bola e aqui várias bolinhas. O que isso representa? Então, vejam só a nossa ideia. Passado perfeito é como um evento, uma situação pontual. Estamos falando de uma situação que aconteceu, tá? É uma informação sobre algo que aconteceu, sim? O passado imperfeito, então, existe muito uma ideia de uma ação ou de um evento, de uma situação que se repete, que acontece várias vezes, numa ideia contínua ou progressiva, tá bem? Ou mesmo eu estou me referindo a um hábito no passado que aconteceu várias vezes, mas não importa quantas vezes, tá? Por isso fizemos esse desenho para ajudar aí a memorizar e a entender, então, quando usar cada um desses passados, tá? Bom, vamos rever algumas informações sobre o passado perfeito, tá? Lembrem que o passado perfeito, né, é aquele como, por exemplo, o que você fez ontem? Ontem eu trabalhei, ontem eu organizei a minha casa, ontem eu fui para uma loja, fui fazer algumas compras. Estou falando de situações pontuais, fatos que aconteceram ontem, certo? Mas vamos ver então aqui algumas informações, tá? Fato ou evento concluído no passado, mesmo que o evento seja longo, tá? Tem uma situação, por exemplo, eu estudei na universidade por 4 anos. Bom, 4 anos é bastante tempo. Mas veja, eu estou falando, eu estou informando, estou dizendo que eu estudei durante 4 anos. Aqui é uma informação fechada, tá? Uma informação concluída no passado. Eu não estou considerando que eu fiz muitas coisas, que teve repetição. Não. Estudei por 4 anos na universidade. Ponto. Né? É uma informação pontual. Então, fato único e acabado no passado. Agora vamos ver o passado imperfeito. Hábitos no passado. Estado habitual no passado. Fato ou evento que se repete ou um fato contínuo no passado, tá? Então ele se repete ou ele é contínuo no passado, tá bem? E agora, quando eu uso o perfeito e quando eu uso o imperfeito, tá? Então, perfeito ou imperfeito? Essa é sempre uma dúvida grande de muitos alunos de português, tá? De português como língua estrangeira. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Eu falei com a Carla ontem. Eu falei com a Carla ontem. Eu estou informando
que ontem eu falei com uma pessoa. Pronto. Agora veja, antigamente eu sempre falava com a Carla. Então aqui eu tenho falava, tenho o imperfeito. Lembra o imperfeito? Ideia de frequência, de regularidade ou de hábito no passado, tá? Então, antigamente, há muito tempo atrás, ou um tempo atrás, eu sempre falava com a Carla. Se eu falo isso, é porque hoje, normalmente, né? Hoje eu não falo mais com ela. Então, é um fato que já terminou no passado, tá? Mas observaram que aqui eu tenho o passado perfeito e aqui eu tenho o passado imperfeito. Muito bem, vamos continuar. Mais exemplos, pessoal. Acompanhem comigo aqui a leitura, tá? Eu falei com a Carla ontem. Passado perfeito, falei é perfeito, né? Eu falava com a Carla ontem quando alguém bateu na porta. Opa! Agora eu tenho o passado imperfeito e aqui um passado perfeito. Então eu posso misturar? Sim, você pode misturar. Mas veja, eu falava com a Carla ontem, quando alguém bateu na porta. Bateu na porta, tuc, 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 alguém bateu na porta. Agora vejam, eu posso falar assim, mas eu posso também falar dessa maneira. Vejam, eu estava falando com a Carla ontem, quando alguém bateu na porta. O bateu é uma informação mais rápida, mais pontual, tem uma ideia mais curta ou mais rápida, né? Agora, eu estava falando, me parece uma ação mais longa, mais repetida. Eu estava falando com a Carla quando alguém bateu na porta. Então, a ação de bater é algo mais pontual, tá? Alguém bateu, pronto. Agora, eu estava falando, e vejam que tá, aqui colocamos o gerúndio também, para dar essa ideia de uma ação progressiva e contínua, tá? Então, esses são exemplos, são possibilidades, tá? Agora vejam, mais exemplos de passado perfeito e imperfeito, usando as duas formas de passado na mesma oração, na mesma sentença, tá? Estava muito quente, por isso liguei o ar-condicionado. O que acontece aqui? Usei o verbo estar no imperfeito, mas o liguei é o passado perfeito. Por quê? Estava quente, eu estou descrevendo um ambiente. Estou descrevendo, estava quente. É uma situação mais contínua, uma situação de descrição. Por isso, liguei o ar-condicionado. O ato, a ação de ligar o ar-condicionado é uma ideia mais pontual, como mais curta, mais rápida. Perceberam a diferença aqui? Vamos ver. Eu posso também dizer, eu liguei o ar-condicionado porque estava muito quente aqui. Posso inverter aqui as frases, tudo bem, porque mantém a ideia de uma coisa que aconteceu uma vez, única, mais rápida, pontual, enquanto a outra é mais frequente, né? Certo? Mais exemplos, pessoal. Vamos lá, acompanhem aí comigo a leitura. Mais um exemplo. Comprei um celular novo porque o celular anterior quebrou. Ou o celular antigo quebrou. Ou o celular que eu tinha antes quebrou, né? Tem muitas possibilidades, tá? Então, comprei um celular novo porque o anterior quebrou. Então, eu tenho passado perfeito. Eu comprei, é um fato, quebrou, outro fato. Vejam aqui, gente, vejam só. Comprei um celular novo porque o celular anterior estava quebrado. Agora eu coloquei o verbo estar.
para falar do estado, da condição dele. E quando eu digo ele estava quebrado, parece que foi por algum tempo. Ele estava quebrado por um tempo, talvez 1 mês, 2 meses, não sei, mas ele estava quebrado por um tempo, tá? Quebrado aqui é particípio, é algo que já aconteceu, passado. Então vejam que eu posso colocar os dois verbos no passado perfeito, mas eu também posso fazer uma combinação. Posso usar perfeito com imperfeito. Posso usar os dois, tá? Ok. Passado imperfeito. Vejam só, agora outro exemplo. 2 eventos contínuos ao mesmo tempo. 2 situações que são progressivas, que se repetem ao mesmo tempo. Enquanto eu falava, ela desenhava. Então estão acontecendo 2 coisas que são progressivas ao mesmo tempo. Enquanto eu limpava a casa, enquanto eu limpava, ela dormia. Veja que nós destacamos aqui essa palavra enquanto, só para chamar a atenção. Procurem a tradução dessa palavra, tá? Enquanto significa durante aquele tempo, durante aquele período, né? Então, enquanto eu falava, ela desenhava. Enquanto eu limpava, ela dormia. Vejam que aqui está o verbo, né? Então, eu tenho uma ação que é falar e outra que é desenhar. Uma que é limpar e outra que é dormir, né? Tudo no imperfeito. Certo? Então, ações que continuam, tá bem? Ok, pessoal, vamos lá. Mais um exemplo. 2 eventos contínuos ao mesmo tempo, tá? 2 situações contínuas. Eu estava falando com a vizinha enquanto ela estava limpando o jardim. Então, eu estava falando uma ação repetida por um longo tempo, fui repetindo, mas eu quero expressar que foi uma ação repetitiva, tá? Que teve um tempo de duração essa situação, esse momento de falar com a vizinha. E quero expressar que ela estava limpando o jardim e eu falando. Tudo bem? Vejam que aqui nós usamos o gerúndio, NDO aqui, falando, comprando. Aqui no curso temos a aula explicando também aí essa situação do uso de gerúndio, né, como no presente contínuo, tá? No mesmo modo, tá? Então, exemplo de 2 eventos contínuos ao mesmo tempo, tá? Mais um exemplo, pessoal, mais um exemplo. Eu estava assistindo um filme e meu colega estava estudando. Ok? Estava assistindo e o outro estudando. É isso. Tudo bem, então, pessoal, ficamos aqui com a aula sobre o uso de passado perfeito e imperfeito. Valeu, pessoal! Vejo vocês na próxima aula.